Bom dia, turmas. Segundos A, B e C, né? Iniciamos aí o nosso trabalho de matemática. Temos aí uma aula hoje e outra amanhã, depois é feriado. Não ouvi falar se é imprensado ou não, né? Mas sei que é feriado, já depois da manhã. Então a gente tem mais uma aula de matemática amanhã. Bom dia aí para os que já marcam presença, pessoal. E aí vamos. Como é que tá aí a gincana? Tá animada? O que estão achando? Agora já nos finalmente, infelizmente eu não tive mais como acompanhar, porque é muito trabalho, muita coisa. Não sei como é que o Jefferson consegue dar conta, porque ele se dedica demais. E aí estamos ainda não sei se é na terceira semana, né? Ainda tem mais duas, mais atividade ainda para frente. Nem vi os resultados ainda, os últimos resultados. Maria de Fátima, Souza, Agapito, bom dia. Como é que tá nosso Engenho dos Belém? Ó, o Adrian Pereira aí marcando presença, bom dia. Pessoal, nós fizemos aí a avaliação, né? E eu ainda não concluir, porque tem uns alunos fazendo ainda, é tão difícil para vocês, assim, que participam todos os dias, de repente pode até achar fácil, né? Simples participar, mas olha aí quem tá chegando, Ana Kelly mesmo, é? Ou é só o telefone que é da Ana Kelly? É você, Ana Kelly? Ou só o telefone? Ah, tá certo, é o irmão dela. Pois aproveite o que é o irmão e mande aí um abraço para minha amiga Ana Kelly, uma das melhores alunas que já passou pelo Alto Aragão. Gente finíssima. Então, turma, como eu falava, fizemos a avaliação, mas tem alunos que têm dificuldade mesmo. Aí quando ele arruma um acesso, arruma um celular que vai fazer a prova. Por isso a prova ainda está aberta. Mas assim, quem já fez, ótimo, quem não fez, ainda está aberto para fazer. Aí nessa semana é que eu vou fechar os dados e fechar a prova e mando os resultados para vocês. Pois bem, então começando aí as nossas atividades, vamos aqui para dar sequência no que a gente estava estudando. Nós estamos no capítulo 3, né? A trigonometria aí em triângulos quaisquer, né? E a gente viu já, desculpa, a gente já viu a lei dos senos. E para encerrar o capítulo, nós vamos estudar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é o contrário da lei dos senos, porque em relação a lados e ângulos. Na lei dos senos, a gente tem um triângulo, e nesse triângulo ele apresenta dois ângulos e um lado conhecido, né? Ele apresenta dois ângulos e um lado conhecido. Já na lei dos cossenos, ele apresenta somente um ângulo e dois lados conhecidos. Mas aqui no caso não é um triângulo retângulo, é um triângulo. Pode ser um triângulo retângulo? Pode, mas aqui a gente está trabalhando em triângulos que não são retângulos. Então, pessoal, vamos partir assim desse exemplo prático, que o que é feito mesmo no dia a dia, né? Diz o seguinte: a prefeitura de uma cidade litorânea está estudando a viabilidade de construir um túnel com traçado retilíneo para atravessar um trecho montanhoso. Esse túnel ligaria diretamente as praias Brava e Mansa pela Avenida Beira-Mar, que está interrompida entre elas. Vamos supor que todo o terreno ao redor dos morros seja plano.
Em uma pequena embarcação e munido de aparelhos de medição, no caso um teodolito, né, um funcionário especializado avistou o ponto F. Aqui o ponto F, né? Avistou do ponto F. Ele se posicionou aqui, lá na praia do ponto F. Aqui a maré tem que estar bem tranquila, né? Para não perder o ângulo, não perder não ficar balançando. Então ele avistou lá do ponto F o último condomínio residencial na Avenida Beira-Mar. No final da Praia Brava. Então tá aqui a Praia Brava. Ele apontou para cá, certo? Como eu já falei para vocês, essas medidas elas geralmente são aproximadas, não são medidas exatas, mas dá para fazer uma aproximação. Tem alguém aqui querendo entrar, vamos lá. Pronto. Olha aí, já temos mais de 20 alunos, que coisa boa. Então, como eu estava falando, ele apontou lá do ponto F, ele apontou para o ponto B, né? E um outro condomínio logo no começo da Praia Mansa, na Avenida Beira-Mar, representado pelo ponto M. Então ele pegou aqui do ponto F, apontou para o ponto B, para esse prédio, depois virou o teodolito e apontou para o ponto M, lá no outro prédio, né? Aí já deixando aqui o morro no meio. Observe, no caso, a figura ao lado. Feitas essas medições, o funcionário verificou que naquele momento estava a 1,5 km de distância do ponto B. Ó. Ele verificou que estava a 1,5 km, 1,5 km, ó, de distância do ponto B. Naquele momento estava a 1,5 km do ponto B e a 3,2 km do ponto M. Então aqui é 3,2 km do ponto M. Além disso, ele mediu o ângulo formado pelas retas FB, tá aqui, ó, FB e FM. Ele mediu esse ângulo aqui, ó, com o teodolito, obtendo 41 graus. 41 graus. Pronto. Se o projetor, aliás, se o projeto, né, for aprovado, quantos quilômetros de extensão terá o túnel de traçado retilíneo, considerando a medida do segmento BM como base para a determinação da extensão desse túnel? Por meio do teorema a seguir, denominado Lei dos Cossenos, podemos resolver esse e outros problemas. Então é isso aí, pessoal. Foi dada aqui uma situação problema para ser trabalhado a lei dos cossenos. Então, é o seguinte, tem situação que dá para fazer medição descobrindo um lado e descobrindo dois ângulos. Já tem situação que não dá, né? Porque se o cara se posicionar aqui, ele não vai ver o outro ponto para tirar o ângulo. Então o que ele fez? Se posicionou afastado, tirou as duas medidas e tirou a medida também do ângulo. Então, com um ângulo e dois lados, ele consegue descobrir o terceiro lado. Então, tudo que ele quer é saber essa distância aqui. A distância de B para M. Esse segmento BM. Quer saber isso aqui. Então, vamos chamar isso aqui de X. É o que ele quer descobrir. Ok. Mas que teorema é esse? O que nos diz esse teorema? Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado, atenção, preste muita atenção nesse teorema. Ó. Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado, olha só, qualquer lado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por ele formado. Professor, que teorema maluco é esse? Aparentemente parece assim muito esquisito, mas vocês vão ver que é simples, não é tão complicado. Então, veja bem,
Vou fazer a leitura mais uma vez. Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso é simplesmente o uso dessa fórmula aqui, ó. Ele quer dizer com isso somente o uso dessa fórmula aqui. Que trabalhar essa definição, nem adianta mais a gente ficar trabalhando, pessoal, demonstração de fórmula, porque a gente não vê mais isso no Enem, isso aqui no vestibular. Agora, antigamente na UVA, dava muito essa questão de demonstração de fórmula. Como pouco cai, isso aqui a gente não trabalha mais como antes. A gente vai direto para essa fórmula. A fórmula aqui da lei dos cossenos é essa. Dado por A ao quadrado, ó. A ao quadrado, o que ele está dizendo? O quadrado de um lado, né, é igual à soma do quadrado dos outros dois, menos o dobro, a gente sabe que dobro é duas vezes. O dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado. Está aqui o cosseno do ângulo A. Então, vamos lá. Diz o seguinte: seja o triângulo ABC obtusângulo. Obtusângulo quer dizer que ele tem um ângulo maior do que 90 graus. É um ângulo obtuso. Aí você tem aqui em A, né, o ângulo A, esse ângulo aqui, ó, maior do que 90 graus, é o ângulo obtuso. E aí ele faz todo o desenvolvimento também para chegar nessa forma, que nós vamos trabalhar já já. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo A. Assim também seria, por exemplo, se eu estivesse procurando o lado B, poderia ser assim, ó. B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC vezes o cosseno do ângulo B, ó, do ângulo B. Cosseno do ângulo B. Se eu estivesse procurando C, aí seria C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo C. Cosseno do ângulo C. Então, serve para qualquer lado, né? A fórmula é a mesma para qualquer lado, só muda aqui as letras, certo? Já tem até ela aqui, ó. Beleza? Então, não é que sejam 3 fórmulas diferentes, é a mesma fórmula, só porque você vai mudar as letras, né, de acordo com o que você está procurando. O quadrado de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo que eles formam, né? Essa é a lei dos cossenos. Agora vamos voltar àquele problema lá para a gente tentar resolver, para ver como é que ele fica. Vamos ver aqui a resolução desse problema. Pronto. Está aqui ele no exemplo 2. Considerando o problema sobre a extensão do túnel proposto na introdução da lei dos cossenos, podemos construir um modelo geométrico para representar a situação descrita. Modelo geométrico que ele fala, pessoal, é o desenho. Se tiver alguém com dúvida, não estiver entendendo, vá perguntando, vá conversando que a gente para e trabalha aí com vocês de uma forma mais detalhada. De repente, se estiver rápido a explicação, se não estiver entendendo, vamos dizendo.
Habilite o microfone e fale. Então, pessoal, vamos ver aqui as definições. O BF, de B para F, é a distância entre o ponto F e o condomínio B. MF, aqui ó, MF, é a distância entre o ponto F e o condomínio M. BM é a extensão do futuro túnel, onde eles vão fazer uma perfuração, né? Aqui, que é um lugar de difícil acesso, é uma montanha, e eles não têm como fazer uma medição retilínea para saber o tamanho desse túnel. Agora, com esse trabalho que eles estão fazendo de medição, vão saber ter uma previsão bem aproximada de que distância é de B para M. É o que eles querem descobrir. Aplicando a lei dos cossenos, temos o seguinte. Como eu quero descobrir a x, então você vai começar por ele. X ao quadrado é igual a qualquer lado. Pode ser o 3,2, pode ser o 1,5. Qualquer um dos dois primeiro. Não tem problema não. Então, é um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes um lado vezes o outro lado, vezes o cosseno do ângulo 41. Olha como é simples. Não tem nada de difícil aqui. É só você seguir a formulazinha com a calculadora, resolve numa boa. Agora, sem calculadora, você tem o trabalho de fazer as continhas, né? Considerando o cosseno de 41 graus igual a 0,75. O cosseno de 41 graus igual a aproximadamente 0,75. Só relembrando aqui, para quem esqueceu, se caso alguém tenha esquecido, ó, cosseno. Vamos lá. Eu tenho aqui um ângulo de 41 graus. Ó. Imagine que isso aqui seja um ângulo de 41 graus. Pronto, 41. Quem é o meu cosseno? O meu cosseno é esse pedacinho bem aqui, ó. Esse pedacinho daqui para cá. Vou até pintar aqui mais forte, ó. Isso é o cosseno. Nós aprendemos que da origem aqui, ó, do ponto central até o final, ele vale 1, certo? Aí, quanto mais eu aumentar os graus, mais o cosseno vai diminuindo, né? Então, realmente é isso mesmo, ó. Bem aqui seria 0,5, aqui seria 0,25, ó. 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Ó como tem sentido, né? Então, aproximadamente aí 0,75. Beleza. Aí, pessoal, é só substituir e calcular. X ao quadrado é igual a 2,25. Professor, de onde é o 2,25? 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado vezes 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. E esse 3,2 ao quadrado, ele dá 3,2 vezes 3,2 dá 10,24. Menos 2 vezes 1,5 vezes 3,2 vezes 0,70 vezes o cosseno de 41, né, que é 0,75. Fazendo toda essa multiplicação aqui, ó, 9,6 vezes 0,75 vai dar 7,2. E juntando 2,25 com 10,24 dá 12,49. Subtraindo 12,49 menos 7,2 dá 5,29. Aí tem que ser tirada a raiz quadrada. Por isso é que precisa de calculadora. Porque como é que você vai tirar a raiz quadrada de 5,29, né? Se nem um quadrado perfeito não é. Tirando a raiz quadrada, ó, x é igual a raiz quadrada de 5,29. X é aproximadamente 2,3 quilômetros. Viu, pessoal? 2,3 quilômetros. Então, a margem de erro aqui é muito pequena. Quanto mais casa decimal você utilizar, mais perfeita é a medição. Tá certo? Mais perfeita é a medição. Aí nós temos um outro probleminha. Esquecendo de perguntar. Compreenderam ou não?
Alguém aí se manifeste, por favor. Tá dando para compreender? Lei dos cossenos? Sim, professor. Beleza. Então, essa lei dos cossenos, olha, pessoal, ela é específica para triângulos quaisquer, qualquer tipo de triângulo. Vamos só ficar repetindo isso, porque quando a gente repete, ajuda a fixar. Se o triângulo tem dois ângulos conhecidos, até porque se ele tiver dois ângulos, eu conheço o terceiro, é só saber o que falta para 180. Se o triângulo tem dois ângulos conhecidos e um lado, eu consigo descobrir os outros lados através da lei dos senos. Mas se o triângulo tem dois lados e um ângulo, que é já diferente, aí eu já uso a lei dos cossenos e não a lei dos senos. Vamos lá, para mais um exemplo. Olha o símbolozinho da calculadora, para ver como é necessário mesmo. Na figura seguinte, determine a medida do lado AC. Pronto, ele quer saber esse lado aqui, ó, de A para C. Quem é o lado AC? B. O lado AC é o B. Quer descobrir esse lado. E a medida do ângulo com o vértice em A. Ah, ele quer também saber a medida do ângulo com o vértice em A. Ele quer saber isso aqui, ó. Quer saber quanto é esse ângulo. Lembrando que é possível a gente calcular lado e é possível também descobrir ângulo. Beleza. Use a tabela trigonométrica da página 276 ou uma calculadora. Tudo bem. Então vamos primeiro, pessoal, determinar o lado B. Quando a gente souber o lado B, a gente calcula o ângulo. Ok? Vamos lá. B ao quadrado vai ser igual ao lado 8 ao quadrado mais o lado 10 ao quadrado menos 2 vezes o lado 8 vezes o lado que é o 10 vezes o cosseno do ângulo oposto, ó, o ângulo oposto a B, né? Oposto ao lado B, que é 50. Cosseno de 50, não sei se ele dá aqui, o cosseno de 50 é 0,64279. Ele já dá um número bem aproximado aqui. Então, B ao quadrado vai ser 8 vezes 8 é 64, né? Aí, 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 é 100. 100 mais 64, 164. Agora vamos para cá, para esse lado. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 10, 160. O cosseno de 50 é 0,64279. Então, deixa para multiplicar aqui depois. Fica B ao quadrado é igual a 164 menos 160 vezes 0,64279. Fazendo, pessoal, primeiro a gente multiplica, né? Eu não posso chegar aqui e subtrair, não. Ó. Primeiro a gente multiplica. Multiplica isso aqui. Depois que eu faço essa multiplicação, inclusive eu posso até fazer essa operação para vocês observarem como é ela. Ó. Vamos fazer essa operação. 160 vezes 0,64279 dá igual 102,84. Aí eu pego menos, posso fazer assim, vai dar negativo, mas eu sei a diferença, ó, menos 164, 164, ó, 61, esquece aí o negativo. Na realidade o que eu tinha que fazer era pegar o 164 primeiro, né? Aí vai dar o que? 61. Aí tirando a raiz quadrada, pessoal, tirando a raiz quadrada de 61,15, vamos lá, de novo, raiz quadrada de 61,15 é igual, não é porque eu tenho que apertar primeiro, é o 61,15 raiz quadrada. Ó, 7,8. Tá vendo? 7,82. Aqui arredondou, né? Aqui deu 19, arredonda para
para 20, né? Para 2. Então, beleza. Aí, usando a calculadora, você já viu que o B, esse lado B, é 7,82. Não sei se é dado em centímetro. Não fala a unidade de medida, não. Então, pessoal, agora nós vamos calcular o ângulo A. E como é que eu vou calcular esse ângulo A? Usando a mesma fórmula. Ó. Eu tenho aqui, para eu calcular o ângulo A, então eu tenho que começar com o lado oposto a ele. Eu tenho que conhecer o lado oposto a ele. Certo? Aplicando na fórmula 8 ao quadrado, vai ser igual a 10 ao quadrado, mais 7,82 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 7,82, vezes o cosseno do ângulo oposto, que é o ângulo A. Pronto. Eu conheço todos os valores, só não conheço o ângulo A. E agora eu descubro. 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado é 100, 7,82 ao quadrado eu não sei, mas aqui somado com 100 deu 161,1524. Menos 2 vezes 10 é 20 vezes 7,82 deu 156,4 vezes o cosseno do ângulo A. Então o que acontece? Se você pegar esse valor aqui, ó, 161, e passar para o segundo membro, você vai fazer cosseno do ângulo A. É melhor eu fazer aqui para vocês compreenderem direitinho. Espera aí, deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Você pode fazer assim também, ó. 161,1524 menos 156,4 vezes o cosseno de A, cosseno do ângulo A, é igual a 64. É a mesma coisa, só mudei aqui a posição. Beleza? Aí o que acontece? Esse valor aqui que está positivo vai para o segundo membro negativo. Aí fica menos 156,4 cosseno de A é igual a 64 menos, esse valor aqui vai para o outro lado, ó, 161,1524, certo? Fazendo essa subtração aqui, vamos fazer essa subtração. Com calma aqui dá certo. 64 vai dar negativo, né? Menos 161,1524 aqui. Vai dar igual a quanto? 97,15. Então, vai ficar da seguinte maneira. Menos 156,4 cosseno de A é igual, esqueci quanto foi que deu, 97,15. É igual a menos 97,15. 97,15. Aí, esse número que está junto com o cosseno de A, no primeiro membro, ele passa para o segundo membro. Certo? Dividindo. Ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso a gente trabalha muito a partir do 7º ano, essas operações aqui. Então, cosseno do ângulo A vai ser menos 97,15 dividido por menos 156,4. Cosseno do ângulo A é igual. Deixa eu fazer essa divisão. A gente já sabe que menos dividido por menos é mais.
Aí vamos fazer essa divisão. 97,15 dividido por 156,4 dividido por 156,4 dá igual a 0,62 aproximadamente, né? Aproximadamente 0,62. Aí, professor, mas isso aqui é 62 graus? Não é 62 graus. Você vai ter que ir lá na tabela e saber qual é o grau, o cosseno de quantos graus que se aproxima de o que seja 0,62. Aí nós vamos ter que ir lá na tabela. Vamos lá. A página da tabela é 270 e... Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, tá aqui a tabela. Olha só. Nós estamos procurando o cosseno. Cosseno que se aproxime de 0,62. Ó, 0,57, 0,6, 0,62. Pronto, tá aqui, ó. Ah, não, mas aqui é a tangente, desculpa. Nós temos que procurar o cosseno. Tá desse lado aqui o cosseno, ó. 0,6, 0,60, 0,61, 0,62. Pronto. 51 graus, ó. Tá vendo? 0,62 lá que deu. Então é 51 graus aproximadamente. Esse ângulo aqui vai ser aproximadamente, o ângulo A vai ser aproximadamente 51 graus. Não sei se deu para entender. O que vocês acharam? É grande aí, mas acho que dá para entender, ou não? Tem turma? Deixa eu ver aqui os presentes, né? Na hora que eu for fazer aqui a chamada, tem o Adrian Pereira. Danado que agora eu não sei qual é o irmão da Ana Kelly. É bom dizer o nome para anotar aqui. Ana Letícia, Antônia Letícia, Fátima Glenda, Fernando Alves, Francisca Iana, Jardel Nascimento, Joana Dark, João Vitor, José Alves, Maria Aparecida, Maria Clara, Maria de Fátima, Maria Karine, Maria Kelly, Maria Tassiane, Maria Vitória, Mariana Almeida, Rafael de Almeida, Vanessa de Brito, Vitor Emanuel e Yasmin Alves. São esses os alunos dos segundos A, B e C presentes na aula de hoje. Ainda tem alguns alunos que botam lá o nome no WhatsApp e não entram na aula, aí fica difícil. Então, nenhuma pergunta sobre isso, pessoal? Tá tranquilo? Ou não? Ó, só lembrando a vocês que tem uma observação aqui ainda. Eu poderia, para descobrir esse ângulo, utilizar a lei dos senos? Poderia, numa boa. Como é que a gente usa a lei do seno? Ó, 8 está para o seno do ângulo oposto, ó, o seno de A. 8 está para o seno de A, assim como B, por exemplo, né? B eu já sei quem é. Quem foi que nós descobrimos o valor de B? Quanto foi que deu? Deixa eu ver aqui quanto foi que deu B. 7,8. Assim como 7,82, que é o lado B, assim como 7,82 está para o seno de 50. E o seno de 50 a gente sabe quanto é? Está para o seno de 50 graus. Pronto. Substituindo o seno de 50 graus pelo valor dele, aí você descobre o seno de A. Né? Ah, professor, mas não está pedindo, né, o cosseno? Sim, aí você faz o seno de A
O seno de A é igual ao cosseno do que falta para chegar em 90 graus. Vocês lembram daqueles ângulos complementares? Faz o estudo dos ângulos complementares, que aí descobre numa boa. Deixa eu ver aqui. Vamos dar continuidade aqui na próxima. Os exercícios são esses. Página 40, questão 12, A, B e C, A, B e C. Questão 13. Questão 14. Como já tem aula amanhã, não dá tempo de fazer tudo. Vocês têm outras tarefas, né? Tem outras tarefas. Mas assim, eu vou passar mais questões, viu? Amanhã eu passo mais questões ainda. Aí vocês vão fazer até a 15, certo? Por enquanto são essas 4. 12, 13, 14 e 15. Aí depois eu vou dar uma olhada em mais umas 2 para vocês fazerem. Aí a gente encerra esse capítulo. Beleza? Entendido, pessoal? Entendi. Se não deu para fazer print, é para você ter o livro digital no seu celular. Página 40. Aí, página 40, ó, anote aí. Página 40. 12, 13, 14 e 15. Beleza? Então, minha gente, chegamos ao final da nossa aula. Amanhã a gente faz a correção desse exercício. Espero que dê tempo vocês responder, né? Espero que respondam. E quem for respondendo pode ir printando e mandando as fotos para eu dar uma olhadinha. Tá bom? Então um abraço a todos e até a nossa aula de amanhã. Tchau! Depois eu disponibilizo aí o vídeo para quem precisar assistir novamente. Aí fique à vontade para assistir.